Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente vem falar sobre o nosso último conteúdo do capítulo 11 de Ciências. Então, a gente vai falar sobre previsão do tempo e clima, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho desse conteúdo. Observe as situações a seguir. Marcelo vai viajar. Será que estará frio? Não sei se eu levo essa blusa. Joyce precisa plantar o trigo. Será que vai chover? Não sei se eu começo a plantar essa semana ou espero a próxima. Você acha que existe alguma relação entre as duas situações acima? Em sua opinião, a previsão do tempo interfere nas atividades do dia a dia em caso afirmativo? Converse com os colegas sobre esse assunto. Você acha que a previsão do tempo é importante? Em caso afirmativo, converse com os colegas sobre esse assunto. Então, a gente tem 3 perguntas que vocês vão responder no caderno. E se for afirmativo, vocês vão conversar com algum familiar de vocês e discutir sobre esse assunto, certo? E aí ele fala: você já parou para pensar nas inúmeras atividades de nosso dia a dia em que nos preocupamos com as condições do tempo? Antes de ir para a escola ou de programar uma viagem, podemos nos preparar melhor sabendo se vai chover ou se estará frio, por exemplo. Imagine o problema que seria se o agricultor não soubesse qual é a época de ocorrência das chuvas. Ele poderia plantar durante um período longo de seca e perder todo o seu trabalho. Sem a previsão do tempo, situações semelhantes a essa poderiam ser grande problema na nossa vida. Além da agricultura ou das viagens, a previsão do tempo é importante para outras atividades humanas, como a aviação, certo? A ocorrência de dias chuvosos ou ensolarados, com a temperatura mais elevada ou mais baixa, está relacionada às condições da atmosfera terrestre. As condições atmosféricas são estudadas por uma área da ciência chamada meteorologia. Com o estudo dessas condições, é possível fazer previsão do tempo, que geralmente são apresentadas em mapas. Os mapas de previsão do tempo apresentam as condições meteorológicas para um determinado município, região, estado ou país. Veja abaixo. Então, a gente tem aqui na previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil. Aí a gente tem aqui, dizendo a descrição do mapa. Maior temperatura do dia, menor temperatura do dia ensolarado, dia nublado, dia chuvoso e temporal. Em Brasília, a gente pode ter maior temperatura do dia de 25 graus Celsius e a menor temperatura do dia de 18 graus Celsius. E pode estar chovendo, certo? Com temporal. Já em Goiânia, a maior temperatura é de 20 graus Celsius e a menor é de 20 graus Celsius. E o dia pode ser chuvoso. Já em Campo Grande, a gente tem um dia nublado, certo? E a maior temperatura é de 30 graus Celsius e a menor de 23 graus Celsius. Já em Cuiabá, o dia é ensolarado, a maior temperatura é de 35 graus e a menor de 28 graus Celsius, certo? Então, é dessa maneira que a gente consegue identificar a previsão do tempo através dos mapas. A previsão do tempo nos informa com antecedência as variações do tempo para um determinado dia. Essa previsão inclui informações que podem nos alertar se vai chover, como será a variação da temperatura, a probabilidade de ocorrências de geadas, entre outras situações. Assim, podemos planejar melhor nossas atividades. Aí a gente tem a 4ª questão que vocês também vão responder no caderno. Você já consultou a previsão do tempo? Em caso afirmativo, conte aos colegas em que situações isso ocorreu. Aí na página 228 a gente tem a continuidade, Para fazer a previsão do tempo, os meteorologistas analisam diversas características da atmosfera terrestre, como umidade do ar, temperatura do ar, pressão do ar e ocorrência de ventos. Essas análises são feitas com o auxílio de diversos instrumentos. Veja abaixo 2 exemplos a seguir. O barômetro é um instrumento utilizado para mediar a pressão do ar. O anômetro é um instrumento utilizado para mediar a velocidade do vento. Atualmente, muitas das informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélite meteorológico, certo? E aqui a gente tem uma imagem, de um satélite. 5ª questão. O vapor de água está diretamente relacionado com qual condição atmosférica? Vocês também vão responder no caderno, certo? E aí a gente entra no nosso segundo conteúdo na página 229, que fala sobre tempo e clima. Hoje de manhã eu li o jornal e encontrei apenas a previsão do tempo, mas não a previsão do clima. Claro que não, e nem vai encontrar. Aliás, você sabe a diferença entre tempo e clima? Tempo e clima muitas vezes são confundidos e até usados como se tivesse o mesmo significado, mas isso é incorreto. O tempo se refere às condições atmosféricas de um local em um determinado momento, podendo se alterar constantemente em um curto espaço de tempo. Já o clima se refere ao conjunto das condições atmosféricas de um local e se mantém por um longo período de tempo, ou seja, essas condições são características do local e não sofrem alterações frequentes. Para determinar o clima de uma região, é necessário conhecer sua vegetação,
os meses com mais ou menos chuvas, a temperatura durante a estação do ano, a altitude, entre outras características, certo? Então, essa é a nossa diferença. E também, nesse capítulo, né, a gente tem ciências em prática, que é para fazer o catavento. Então, vocês aí de casa vão utilizar esses materiais e vão fazer o catavento. E vão me mandar foto lá no grupo, certo? E a nossa atividade de hoje é na página 232, certo? Que é a nossa atividade da agenda de hoje, que vocês vão fazer aí em casa, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? A gente viu sobre pressão, temperatura, umidade, né? Também vimos sobre os ventos, que é a brisa leve, a ventania, o furacão, o tornado. Vimos a diferença de clima e de tempo, né? E a gente encerra o nosso módulo 4 de ciências hoje, certo?